Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião semanal. Hoje é dia 15 de agosto de 2022. A gente começa falando um pouquinho do cenário local. Acho que o grande destaque da semana, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, foram os dados de inflação, tá? A gente teve aqui no Brasil a divulgação do IPCA de julho, que teve queda de 0,68% no mês, né, e acumula alta de 10,1% nos últimos 12 meses, abaixo aí dos 11,89% acumulados até junho, tá? A leitura de julho ela foi fortemente aí influenciada pelo impacto das medidas de redução de impostos sobre os preços de energia elétrica, combustíveis e telecomunicações, né? Com isso a gente teve o mercado reagindo muito bem, não só a dados de inflação, mas também aos dados corporativos. A gente está se aproximando aí do fim da temporada de balanços do segundo trimestre, com a maioria das empresas reportando dados acima da expectativa do mercado, né? Com isso a gente vê o Ibovespa tendo a terceira semana consecutiva de alta, subindo 5,91% na semana passada, cotado aí a 112.800 pontos aproximadamente. Da parte de produtos, a gente vê o bom desempenho das carteiras aí no mês de agosto até o momento, uma alta bastante expressiva das principais estratégias de ações aqui do BTG, e no acumulado do ano, então, as carteiras gerando um alfa bastante expressivo frente aos índices de referência, né? O próprio Rafa acabou de fazer um comentário, né? A gente vê aí o Ibovespa no acumulado do ano tendo alta de 7,58%, e as carteiras, todas elas aí, pelo menos 15% de alta ou mais, né? Dado bastante relevante, tá? Que deixa a gente aí bastante confortável com as estratégias que a gente vem usando até o momento. Entrando no cenário internacional, a gente também vê as bolsas positivas por lá, tá? Nos Estados Unidos, a gente teve dados de inflação ao consumidor, né? Conhecido como o CPI, que desacelerou para 8,5% abaixo do que estava esperado pelo mercado, embora ainda em níveis historicamente bem elevados, né? E o índice de preços ao produtor, né, o PPI, também desacelerou para 9,8%. Tá? Os dados de inflação eles foram vistos positivamente pelo mercado, né, reforçando a expectativa de que o Fed ele deva aumentar os juros em 50 base points na sua próxima reunião, ao invés dos 75 base points que já chegou a ser cogitado anteriormente, tá? Contudo, a percepção ainda é de que o Fed precise aumentar agressivamente os juros para conseguir levar a meta de inflação para 2%, né, que é o que eles buscam, tá? Com reflexo aí dos dados de inflação americanas melhores do que esperado, a gente teve o índice Nasdaq voltando a entrar em território de bull market, né, que marca aí uma alta de 20% ou mais em relação à última baixa. E além disso, também a gente teve a pesquisa de sentimento do consumidor realizada pela Universidade de Michigan, que também aumentou o indicador, né, subiu 55 para 55 pontos contra 51,5 do mês anterior e também superando a expectativa dos 52 pontos que o mercado tinha. Tá? Então, dados positivos aí para a economia de forma geral, a gente viu a bolsa performando bem mundo afora. Na China, a gente também teve dados de inflação ao consumidor, tá? O dado de inflação ao consumidor subiu para 2,7% em julho, acima de 2,5% do mês anterior, né? Um pouquinho de alta lá na China, mas ainda em patamar bastante baixo quando comparado com o restante do mundo. E o índice de preços ao produtor caiu de 4 para 4,2 de 6,1% do mês anterior. Tá? A queda nos preços ao produtor ela ocorre depois de uma série de bloqueios relacionados ao Covid nos principais centros industriais que paralisaram a atividade econômica por lá. Tá? E por fim, o nosso índice de fundos imobiliários também apresentou uma excelente performance na semana passada, né? Subiu aí 1,9% na semana, impulsionado principalmente por ativos logísticos e fundos de fundos. Tá? O mercado ele segue de olho aí na deflação registrada pelo IPCA de julho e do impacto sobre os fundos imobiliários de recebíveis que possuem uma carteira
majoritariamente atrelada ao IPCA, né? Então, esses fundos foram os únicos que tiveram contribuição negativa na alta do IFIX da semana passada, que subiu aí 1,90%. Dando sequência aí na nossa reunião, vou chamar aqui o Leandro para comentar um pouquinho de moedas para a gente. Bom dia, Leandro. Bom dia, Gustavão. Bom dia a todo mundo. Essa semana mostrou só, basicamente, dá para resumir em dados positivos, muito positivos de inflação, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos. Isso mostra um otimismo aí global, né, com relação à inflação, e mostra que, de fato, o aperto monetário não vai ser tão duro assim quanto o mercado imaginava, né? Então, essa semana a gente fechou com uma baixa de 1,70 aí, o dólar voltando aí a casa dos 5 e alguma coisinha, né? Abaixo de 5,10, 5,07. Lembrando sempre que a expectativa do BTG é que permaneça em 5 aí até o final do ano, tá? Fica de olho nisso. O euro aí caindo 1% basicamente, né, chegando aos patamares de 5,20, euro com preço de dólar, promoção aí no mercado, tá? E o DXY mostrando exatamente isso, né, que nós voltamos a ter um apetite a risco, né? Então, depois desses dados, os investidores ficaram muito felizes e voltaram a fazer os investimentos em países emergentes, né? Isso deu uma acelerada aí no nosso real frente às principais moedas, tá? E no campo aqui das criptomoedas mostrou exatamente o que está acontecendo, né? E o Ethereum não quer saber de mais nada, decolou, tá? Então, 16% de alta nessa semana, tá? Sendo negociado aí em $1.900. Lembra quando isso estava $900 há poucas semanas atrás? Pois é, a gente falou aqui. E o Bitcoin, que já chegou a azedar até $18.000, agora já está nos patamares de 24, 25. Bitcoin, lembrando que o Bitcoin tem uma resistência importantíssima lá por volta dos 28, 29 mil dólares, tá? Então, voltando a ter apetite a ativos de risco, as criptomoedas surfam e aqui a volatilidade é intensa, eles surfam legal para cima, tá? Então, vamos ficar de olho nisso. Inflação é o principal nome do jogo aqui e a volatilidade tá dentro. Vamos ver, quem está aproveitando para comprar, quem comprou ao som de canhões, deve vender ao som de violinos, como diria o Warren Buffett, beleza? Um abraço, até mais. Valeu, Leandro, obrigado. Dando sequência aqui, chamar o Alípio para comentar um pouquinho das commodities agrícolas para a gente. Bom dia, Alípio. Opa, bom dia, Gustavo, bom dia, pessoal. Vamos lá, foi uma semana muito boa para as commodities agrícolas, né? A semana para a soja a gente encerra com 4,90 de alta. Não sei se vocês lembram semana passada, mas eu comentei que teria o relatório do ISDA, que é um relatório bastante importante para essa classe, né? Que é aquele relatório que é emitido pelo Departamento da Agricultura dos Estados Unidos. Quando o relatório foi publicado, inicialmente ele acabou dando um susto no mercado de soja lá em Chicago, mas logo na sequência do relatório, acho que o mercado foi meio que absorvendo as informações, meio que dando de ombros, o mercado caiu 2% e depois voltou e fechou a semana com alta de 3% lá em Chicago, tá? O mercado, desculpa, assim, o que tem no relatório? Qual é o teor do conteúdo, né? Foi revisado para cima as estimativas de produção, produtividade e estoques finais para a safra 2022-23. Já áreas plantada e colhida foram reduzidas, né? Teve também um leve aumento nas exportações e manutenção na projeção de esmagamento, e aumentou também a produção de estoque finais mundiais também. Mas ainda o mercado segue preocupado bastante com as condições das lavouras americanas, né? Então, todos esses ganhos que foram acumulados lá em Chicago, eles também refletiram em melhores preços aqui no mercado nacional. Então, a gente veio encerrando a $33,84 a saca aqui no mercado brasileiro, porém o produtor não foi fazer negócio, tá? No mercado físico não teve muitos negócios, o produtor está bastante tímido, aguardando aí melhores oportunidades aí de preço, já que estão bastante capitalizados aí no momento, né? Em relação ao milho, uma alta também de 1,93, negociando a R$ 88,74 a saca. Assim como a soja, na última sexta-feira, quando foi publicado o relatório, o milho também teve um susto, chegou a cair bastante forte e depois encerrou aí com essa alta. O vencimento de setembro foi negociado a $6 o bushel lá em Chicago, o dezembro a 6,42, o março a 6,49, então
fechamos aí a preços bastante interessantes, né? O relatório também destaca que a produção de milho nos Estados Unidos está prevista para ser menor do que se pensava anteriormente, já que o clima, no período crítico ali de desenvolvimento da lavoura, ele limitou o potencial da colheita, né? Principalmente na região sul dos Estados Unidos. Aqui na Bolsa Brasileira, os preços flutuaram nessa faixa de preço, né? Entre 88 e 94, os principais contratos. Tá bom? E na última sexta o milho também caiu muito por essa questão que o Leandro comentou da queda do dólar aí, tá? No mercado físico, o produtor ainda encontra o milho negociando a 85, 90 reais. Segundo analistas, espera que o mercado chegue próximo de 92, né? Um fator positivo aí para o Brasil é que, principalmente olhando para as exportações, é que a China deve voltar para o mercado de importação de milho brasileiro em função dessa guerra aí da Ucrânia, né? E tensões do país com os Estados Unidos, então eles vão iniciar as compras aí no Brasil, tá? Então isso deve trazer volatilidade para o preço. Já o boi gordo, uma queda bastante forte de 2,72 no semanal. A gente encerra a semana negociando a 307,80. Eu não sei se vocês acompanharam a negociação dos frigoríficos na B3, as ações mesmo, também teve bastante volatilidade. Existe uma oferta de boi muito grande nesse período, em função é um período sazonal para a oferta de animais, né? Então, os frigoríficos estão ausentes das compras de gado, né? Alguns deles, inclusive, estão em férias coletivas, né? Promoveram férias coletivas porque a escala de abate está muito confortável. Então, isso trouxe bastante volatilidade, os preços caíram 2,72, negociando a R$ 307,80 arroba. Segundo analistas, o cenário continua com uma pressão baixista e bastante preocupante para os pecuaristas, né? Então, assim, falando de grãos, soja, milho e boi, que encerraram em preços menores do que vinham sendo negociados há tempos atrás, para quem não fez o hedge, agora a situação já não fica tão atrativa para fazer o hedge nesse momento, né? Agora, para quem já comercializou e acredita que esse preço vai subir, parece um momento interessante para fazer esse tipo de operação. Já em relação ao café, uma alta de 7,84, negociando a $268 a saca. A semana foi marcada por queda nos estoques, exportação e clima no Brasil, né? O café, ele encerra com valorização lá em Nova York, de mais ou menos 1,30, né, equivalente a mais de 200 pontos libra-peso, e mesmo com a semana marcada pela alta, né, o produtor brasileiro, ele quase não tem participado também do mercado, ainda colhendo a safra 2022, o produtor faz negócios à medida que precisa de caixa para manter a operação, né. Mas, assim, segue aqueles mesmos problemas, tá? Produção no Brasil, produção na Colômbia, preocupações com o clima. O estado de Minas Gerais, que é um estado bastante produtor do nosso país, também recebeu poucas chuvas, então o mercado segue bastante preocupante em relação ao café. Beleza? Essas aí foram as notícias agrícolas. Valeu, Gustavo. Valeu, pessoal. Obrigado. Dando sequência, então, chamar o Diego para comentar das demais commodities. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Vamos lá, começando pelo petróleo. Pessoal, uma semana de recuperação, né? O petróleo veio de algumas quedas aí semanais, onde basicamente a Agência Internacional de Energia, ela elevou a previsão, né, de crescimento da demanda do petróleo, né, para este ano, para esse restinho de ano, já que os preços crescentes aí do gás natural e da energia lá na Europa, né, levaram alguns consumidores aí para optar pelo petróleo, né? Voltou essa energia base de petróleo voltou a ser bem utilizada, né? E também os preços aí da commodity foi impulsionado pelos esses dados, né? Primeiro pelo que o Leandro falou, né? Pela questão do dólar um pouco mais fraco, né? Essa semana, o dólar americano em relação às outras moedas, né? Que a gente mede pelo DXY, né? E depois em cima do relatório de inflação, né? Onde mostrou que a inflação não esteve tão alta, né? Na verdade, até basicamente zerada, né? Quando esperado ali em relação a julho nos Estados Unidos, né? Levando aí os negociadores a reduzir essas expectativas de aumento de juros, né? Do Fed, talvez um Fed um pouco mais dovish, né? E também, pessoal, uma coisa que chama bastante atenção essa semana é que o fato voltou a se falar bastante essa semana aí, uns ruídos, né? Da possibilidade do acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã, tá? A gente falou isso há algum tempo, uns 2 anos atrás, um ano, aí voltou a falar no começo desse ano, parou e agora estão voltando a esse fato, né? Então, e se isso de fato ocorrer, é claro que não deve ocorrer da noite para o dia, estão voltando aí as possíveis conversas, né? Isso elevaria consideravelmente aí a oferta global de petróleo, né? Mas, como eu disse, por hora, apenas aí rumores, né? Especulações, mas é algo interessante a ficar aí a observar, tá? Minério de ferro
praticamente estabilidade, né, um pequeno ganho semanal, basicamente impulsionado aí pela recuperação nas margens da usina, tá? Mas, assim, muita atenção, porque o mercado de minério de ferro continua bem estável, né, segundo os analistas, pois a demanda na China ainda enfrenta muitos ventos contrários, né, de uma desaceleração imobiliária e essas restrições também de emissões de gases da indústria siderúrgica, né? E hoje, pela nossa madrugada, né, o governo chinês cortou aí os juros, né, indo na contramão do mundo, aí tentando dar um ânimo aí na economia local, já vista que vieram mais alguns dados bem ruins, tá? E o minério também sentindo uma queda bem forte aí hoje nessa madrugada, tá? E o ouro, né, muito simples, né, um possível Fed mais dovish, como já comentado pelos colegas também, e após os dados divulgados de inflação nos Estados Unidos, e DXY, né, o dólar também um pouco mais fraco na semana, favoreceu bastante aí essa commodity metálica, fazendo ela voltar aos patamares acima do 1.800, né, uma barreira bem interessante, tá, um dado bem bacana. Pode passar, por favor, o slide, Gustavo. Beleza. Falar um pouquinho agora dos nossos juros futuros, né, galera? Juros futuros aí tiveram uma queda em relação ao fechamento da semana anterior, né? Novamente, mais uma semana, essa primeira coluna aí toda vermelhinha, como na semana passada, bem legal. Essa redução dos prêmios aí reflete basicamente aí o posicionamento do Copom, né? Confirmado na ata que saiu na terça-feira, sobre uma sinalização de muito já interpreta como o fim do ciclo da alta da Selic, né? E o mercado também já passa a provisionar uma futura reversão para algumas quedas no ano que vem, né? Então, alguns dados até já no segundo trimestre do ano que vem, né? A gente ia ter uma expectativa um pouco mais tardia, talvez no início do segundo semestre do ano que vem. E a curva de juro real, né, na qual a gente representa as taxas aí das NTNBs, apresentou queda, um pouco menos expressiva, tá, nas taxas, na medida que a inflação implícita também reduziu bastante, uma coisa que chama bastante atenção, tá, galera? A inflação implícita reduziu de forma bem significativa em relação à semana anterior, tá? A gente está vendo isso também, por exemplo, sendo refletido em alguns títulos, né, como, por exemplo, o próprio CDB IPCA, vencimento de um ano do BTG, que tem taxas extremamente atrativas. A gente acompanhou essa semana que houve um aumento na taxa nominal, batendo um recorde, digamos assim, de taxa nominal do título, tá? Pela exposição dos clientes. Só reforçando, né, a gente sabe, né, que o IPCA de julho teve uma queda de 0,68 e a alta veio bem em linha, né, com o comunicado, né, e ressaltou basicamente os riscos em ambas as direções, né, para a inflação, ou seja alta devido à demanda agregada mais forte ou de baixa devido a uma desaceleração global, e declarou que avaliará a necessidade de um ajuste residual de menor magnitude, né, na sua próxima reunião, ou seja, uma alta de 0,25 é possível, mas por hora me parece ser pouco provável, né? Vai depender, é claro, da evolução dos dados econômicos que a gente vai ter nas próximas semanas, tá bom? E para essa semana, no cenário internacional aí, dentre os destaques está a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, do FONC, né? Essa é super mega relevante, né? Assim como a inflação aí, o consumidor de julho e a segunda prévia do PIB do segundo trimestre, desculpa, da zona do euro. Tá aqui no Brasilzão, a gente vai ter a divulgação da proxy do PIB, né? Divulgada pelo Banco Central referente a junho, tá? Junho, mês 6, e o monitor do PIB pela FGV. E aqui no Congresso seguem as discussões acerca do orçamento 2023, né? Que tá dando bastante o que falar. Beleza? Por hora é isso aí.